E agora? Agora eu tô te ouvindo. Agora, eu tive que reiniciar. Acho que foi algum problema aqui. Eu Oi, reiniciei e agora tá pegando. Tá me ouvindo, né? tô te ouvindo muito bem. Tá bom? Tá. Então, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer a nossa live com a participação especial de Fabiana aqui com a gente. Quero agradecer a todo mundo que está entrando e vai ser muito importante a gente conversar um pouco a respeito desse tema tão complicado e complexo, tá? Antes eu quero fazer uns agradecimentos aqui a pessoa que está entrando, né? Que está compartilhando, que aguardou o nosso momento, tá certo? Espero que seja um entre muitos e realmente vai ser uma coisa muito introdutória, né? Não iremos resolver tudo, pois o assunto ele é muito profundo. Então, você como nossa convidada aqui no nosso Instagram, se pudesse apresentar, dizer a sua formação, como a gente pode encontrar você em redes sociais, se tem canal no YouTube, se tem alguma coisa publicada. Então fica à vontade aí para a gente conhecer um pouco sobre você, faça a sua apresentação, depois eu faço a minha, para a gente poder se conhecer melhor e quem está nos ouvindo, tá bom? Tá certo. Oi, pessoal. Eu me chamo Fabiana Fernanda e estudo Direito e Ciência Política. E não tenho ainda canal no YouTube, ainda não, mas a gente está organizando. Mais na frente, quando tiver tudo organizadozinho, aí eu divulgo para vocês. E a minha rede social, o Instagram, que eu uso, eu tenho um pessoal, mas esse que eu tô falando aqui, ele é recente. E é Certo. Fabiana, underline, Fernanda 10. Esse é o meu Instagram. Eu estou sempre postando coisas relacionadas à política, ao cristão e à política. É basicamente isso, o conteúdo. É isso. Muito bom. Bem, agora chegou a minha vez, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciano Firmino do Vale e eu gosto muito de aprender, né? Eu tenho formação na área de teologia, um bacharel e duas pós-graduação, né, na área de teologia também. Sou formado também em filosofia e em apologética. Tenho dois livros publicados, um que está saindo nesse momento, que é sobre marxismo, que vai ser acho que no próximo mês, vai estar aí na pré-venda, e o primeiro foi sobre ateísmo, né, uma ilusão construída sobre a realidade. E é justamente aí que a gente pode entender o motivo de tantas pessoas gostarem e propagar a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero ela tem uma base no ateísmo. E para a gente compreender bem o que é ideologia de gênero, a gente precisa conhecer um pouco do ateísmo. E eu tenho um canal no YouTube que se chama Refúgio Teológico. A maioria das minhas lives está no Facebook, onde se concentra a maior parte dos meus seguidores, das pessoas que assistem o meu conteúdo. E sempre que as pessoas gostam, aí a gente trabalha em cima de lives também, né, em duplas. Recentemente a gente teve uma live sobre comunismo e a transmissão foi para a África, né, com dois irmãos, e a gente trabalhou um tema muito importante, estratégias para vencer o comunismo. Então a gente precisa realmente criar esse mecanismo de defesa, né, não contra as pessoas, porque cada pessoa vai escolher o que é desejar, né? Mas na live de hoje, entrando já dentro do tema, a gente vai não doutrinar ninguém. Estamos aqui para doutrinar ninguém, porque se fôssemos fazer isso, seríamos aqueles que nós estamos combatendo. Vamos passar para vocês a melhor maneira de se posicionar contra uma ideologia que não é ciência, não é filosofia, não é algo real, não é? É uma falsa interpretação sobre comportamentos da sociedade e que tem uma carga muito pesada no pessoal da esquerda, né? O pessoal da esquerda usa muito isso para aí destruir
as bases cristãs e, consequentemente, a nossa sociedade, que foi construída sobre a base cristã, sobre filosofia e sobre direito romano. Então, vai ser um tema muito importante e que você venha compreender bem. Tá? Na medida que formos conversando, a gente vai te oferecendo mais detalhes. Por enquanto, eu acho que é isso. Né? Essa minha colocação. E ideologia de gênero, né? O que seria ideologia de gênero? Como a gente pode vencer tudo isso, refutar tudo isso? Qual é o papel da família, da igreja, das redes de ensino, né? Departamento fundamental, médio, universidades? Será que eles têm a obrigação de trabalhar a ideologia, esquecer as ciências humanas, as ciências exatas? Né? Como as famílias devem se posicionar e as igrejas, né? O que é que elas têm feito para aí, ajudar os seus membros a perceberem esse mal na sociedade. Então, tudo isso a gente vai ver aqui com calma, dentro de um tempo, para que você venha entender bem. Talvez você não saiba o que é ideologia, não saiba de onde surgiu a ideologia, quem foi, quem defende essa teoria, né? E a gente vai ver tudo isso na live de hoje, né, sobre ideologia de gênero. Bem, se quiser dizer alguma coisa, Fabiana, pode Não, achei complementar. importante, sim. Achei importante quando você falou que a gente não tá para doutrinar, e é verdade. A gente está aqui para jogar as ideias e cada um tem, a gente acredita que tem inteligência suficiente para entender aquilo que a gente está colocando e escolher aquilo que acha que é melhor. É exatamente isso que a gente quer, a liberdade de expressão e a liberdade de cada um escolher o que é melhor para si. E o que é interessante também que falou, e que eu sempre falei, estava falando nos meus stories, que a gente não está aqui para contra pessoas. A gente não está aqui até porque a gente é cristão. E a gente sabe que Deus se importa com as pessoas. Então a ideia não é lutar contra as pessoas, porque é isso que os ativistas levantam. Toda vez que a gente vai estudar sobre algum tema que é relacionado a essas áreas ativistas, que eles defendem, que a minoria, na verdade, porque eles são a minoria. O cristão, a gente tem que entender que ele é a maioria. Eu sei que a gente vive num país laico, um Estado laico, mas o Estado laico significa que cada religião tem a sua liberdade para se expressar, para doutrinar, assim, ensinar. Então, nesse contexto que a gente vive, nós temos uma porcentagem muito grande, mais de 50% de pessoas que são cristãos. Ainda que não vão para a igreja, que não participe, que não seja assíduo, vamos dizer assim, mas é questão que os seus valores conservadores, né? E a gente quer passar isso para vocês como é que a gente vive num estado que ele é majoritariamente cristão. Isso eu não falo de igreja evangélica, eu estou falando no contexto geral. E essas pautas são mais ferozes, mais altas do que a gente que tem a maioria, né? Então a gente quer, na verdade, orientar, porque às vezes a gente é inocente. E eu gostaria de falar um detalhe, porque eu mesmo, tipo, passei muito tempo dentro da igreja, eu era totalmente feminista. As minhas ideias eram feministas, entendeu? E eu sei que tem muita gente assim. Agora, não é por maldade, foi doutrinação mesmo. Aquilo que ficou enraizado. Então, quando a gente cai por si, começa a ler, começa a estudar, a gente vê que eu tinha aquela ideia feminista de forma inocente. Então, a gente estava dentro da igreja, pegava aquilo que a gente achava que era importante e as outras coisas não. Então, a ideia da live é para você que talvez nem saiba que foi doutrinado, que provavelmente foi, se estudou, se entrou dentro de uma escola, seja, principalmente se foi pública, você foi doutrinado. Sim, então a gente quer refutar essas ideias, sabendo que não estamos lutando contra pessoas, porque essa não é a ideia. Inclusive, eu tenho, sim, pessoas conhecidas, não vou dizer que eu tenho amizade enraizada com pessoas que são que defendem essas ideias, mas que, sim, converso, que tem um conhecimento, então que não tenho nada contra a pessoa e a pessoa não tem nada contra mim. A nossa ideia mesmo é mais contra os ativistas, que a gente sabe que eles é que fazem todo esse barulho, e o que as pessoas não entendem é que eles ganham para isso, né? E que eles ganham e que, enfim, é como o pessoal, como tem um termo que diz na ciência política que eu acho que você deve conhecer, que diz que é os idiotas úteis.
né? São aquelas pessoas que estão defendendo uma causa que não sabem nem o que estão defendendo. E às vezes estão defendendo uma ideia contra si mesmo. Tipo, eu tô lá lutando por uma coisa que é contra mim. Tipo, os pais, muitas vezes que defendem ideologia de gênero, estão defendendo contra si mesmo. Por quê? Estão destruindo sua própria família e seus filhos, não é isso? E tá lá, definindo, não, cada um por si, mas não é cada um por si, porque cada vez que passa, isso vem aumentando muito mais, e eles querem não mais ensinar nossos filhos a escola, que é educar os nossos filhos uma coisa que é função do pai, educação é função do pai, da mãe, quando eu falo dos pais, na verdade. Então, eu quero que a gente perca essa inocência, que você seja sensível e perceba que você pode ter sido doutrinado, como eu também fui doutrinado, e até às vezes dentro de casa mesmo, sem entender, não por maldade, mas as coisas foram mudando e a gente foi se deixando levar e, enfim, é mais ou menos isso de É, introdução. isso. E aproveitando um ponto aí sobre o Estado, né? O nosso Estado, né, de direito, ele não é fundado sobre um Estado ateu. Porque se fosse fundado em um Estado ateu, as religiões seriam banidas, todas elas. Obviamente que nós estamos aqui realmente dentro de um tema muito complexo e iremos utilizar o termo religião para abranger todas as diversidades religiosas, né? Tá certo? Para que ele não pense que nós estamos sendo preconceituosos, né? E que o nosso entendimento, a nossa comunicação seja bem entendida e que as pessoas não venham interpretar mal o nosso posicionamento. Somos Sim, contra a ideologia e por nosso Estado ser um Estado laico, né, separado da religião, mesmo desse fato, o Estado em si preserva elementos da religião que norteia o seu direcionamento. Inclusive, o Brasil aqui, o Brasil tem um feriado, todos os feriados, basicamente, é religioso. religioso, verdade. Então, tem um peso muito grande E e o assim, pessoal que estuda... não é nem evangélico, né? É assim, é algo que é mais católico, que a gente, como evangélico, poderia até assim se É, posicionar e dizer, ah, não quero mais ver. isso, exatamente. Mas você vê que o peso da religião é fundamental até para estabelecimento de leis, né? Inclusive, a Declaração dos Estados Unidos usa o termo criador, né? E baseado nisso, as declarações, né, em geral, já estabelecem a igualdade de todos, homem e mulher. Já desse fato, isso é um fato. Podemos entender que a gente não precisa de revoluções sexuais, de uma revolução marxista, para buscar a igualdade, como faz a ideologia de gênero. Por quê? A ideologia de gênero ela vem de um movimento feminista. E realmente, todos nós, pelo menos aqui no Brasil, somos indiretamente esquerdistas, né? Sem a consciência. Não temos consciência disso, mas somos, infelizmente, por causa de muitos professores de história, de muitos professores de filosofia, mas não todos, obviamente, que em vez de trazer a disciplina, né, eles trazem sutilmente, desde o ensino fundamental, né, e vão para o ensino médio e depois para as universidades, criando as teses de Karl Marx, por exemplo. Então, tudo veio, resumindo, essa ideia de ideologia de gênero veio de Karl Marx com uma reinterpretação de um movimento feminista da década de 60, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e essa interpretação foi assumida por diversas escolas marxistas no decorrer do Globo Terra, e foram assumindo diversas formas, até chegar na chamada Nova Esquerda. E a Nova Esquerda ela tem alguns papéis que tentam entrar na nossa propriedade privada, na nossa casa, através da mídia, através da televisão, com programações voltadas para a apologia da ideologia de gênero, né, para essa interpretação, né, que eles fazem, e também para propagar a sua própria espécie, né, uma vez que a ideologia de gênero está embutida em movimentos, né, como movimentos LGBTs, como bem sabemos, e a ideologia de gênero era presa em distorcer a nossa visão, a nossa cosmovisão, né? E por ser uma ideologia, ela não tem bases da biologia, não tem base da ciência. Se você fizer uma pesquisa
sobre o desenvolvimento da ideologia mesmo, sobre o gênero, você vai ver que no começo eles usavam muita biologia para defender, certo? Que não existe os dois sexos. Existe a diversidade, a múltipla escolha, né? E daí tem todas as suas consequências, né? Eles perceberam que a biologia não tem base para essa ideologia. Então eles deixaram isso e assumiram uma argumentação mais social. Aí você vai ter alguns filósofos como Simone de Beauvoir, você vai ter pensadores, né, da esquerda, tanto no Brasil quanto internacional, eles vão agora argumentar em cima da sociedade. É a sociedade que diz quem você é. Será mesmo que é a sociedade que diz quem eu sou? Ou é o meu corpo biológico? O que você acha? É o meu corpo biológico que diz quem eu sou? Ou é uma pessoa que diz quem eu sou? Dentro dessa ideia de ideologia de gênero. O que você acha? Será que eu já nasço? Sim, por favor. Falando que você citou uma lei dos Estados Unidos, em nossa própria Constituição, eu sei que é o preâmbulo não tem poder de lei, mas ele fala também sobre a proteção de Deus. Então, isso é mais uma prova também que o nosso Estado, ele não é ateu, ele é um Estado laico totalmente diferente, né? E respondendo a pergunta que ele estava falando sobre se a ideologia de gênero, se a gente nasce homem ou mulher, se é fator social, cultural, ou se é biologicamente a biologia que estuda isso, deveria ser. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu vou contar uma história para vocês, verídica. Não sei se você conhece, Luciano. John Money. John Money. Você conhece John Money? Pronto, eu vou contar. Eu acho que o pessoal não conhece. Eu vou contar um pouquinho da historinha dele para vocês. Eu acho que depois dessa história vai ficar bem respondido, né? Essa pergunta. Então, John Money, ele foi quem criou o termo ideologia de gênero, o termo em si. Eu vou contar um pouco da biografia dele, eu vou ler aqui. Psicólogo e sexologista, foi casado menos de um ano e não teve filhos. Isso aí é importante para a gente entender mais na frente. Não teve filhos. Escreveu mais de 2.000 artigos e recebeu 65 medalhas de honra no mundo todo. Então, uma pessoa bem conceituada, né? PhD Harvard, em 1952. Ele criou o termo identidade de gênero em 1955. Ele criou. E era defensor da pedofilia. Ele achava que a pedofilia, como qualquer outra forma de amor, é aceito. Se você ama, se você tem 40 anos e ama uma criança de 5, é forma de amor. Entendeu? Se é retribuído isso, ele só não concordava se a criança não retribuísse. Mas se a criança retribuísse o afeto, então estava dentro. Então você pode ver que isso já iniciou há muito tempo. Desde 55. Ele foi de 1921, em 2006 ele morreu. Então o que ele mais defendia era a neutralidade de gênero. Que é isso que o Luciano estava fazendo a pergunta. Então vamos lá para a história dele. O que é que acontece? Em 65, no Canadá, um casal deu à luz a gêmeos, que se chamava Bruce e Brian, esses dois gêmeos, né? Com 6 meses de nascido, eu vou tentar resumir bem rapidinho. Com 6 meses de nascido, os pais viram que eles tinham dificuldade para fazer xixi, para urinar. 6 meses, eu não sei como é que você consegue entender isso, porque a criança usa fralda com 6 meses de idade, mas os pais identificaram que eles tinham esse problema. E levaram para o médico. Quando chegou no médico, viram que a criança de fato tinha fimose e precisava fazer uma circuncisão. Sendo que tinha 6 meses de idade, ainda não poderia fazer, porque naquela época não poderia fazer, também não sei se hoje pode nessa idade, mas com 8 meses já poderia fazer. Então, com 8 meses, levaram os 2 filhos, que são gêmeos, para fazer a circuncisão. Chegou lá no hospital, o médico usou um método que não era convencional, em vez de usar o bisturi, usou, acho que foi um laser, né? E queimou a genitália do bebê, do primeiro bebê, que é Bruce. Queimou a genitália dele. E com alguns... Então, já que queimou, ele viu que não deu certo, já não fez com o Brian, que era o seu irmão, disse, não, vamos cancelar, porque o primeiro não deu certo. Enfim, voltou para casa e a genitália da criança caiu, porque queimou, enfim, perdeu.
Então, passou-se os meses e os pais muito preocupados, claro, com a situação, com a vida sexual mais na frente da criança, como é que ele ia se relacionar e tal. E resolveu procurar esse psicólogo que eu falei para vocês, John Money. Ele era bastante famoso e estava num programa de TV e eles viram assim, vamos levar para lá. Quando chegou lá, ele achou maravilhoso, porque ele defendia a neutralidade de gênero. E como o Luciano falou, ele defendia que era um fator social. Então, a criança, ela nasce neutra. Ela pode nascer com a genitália masculina e feminina, mas isso não determina quem ela vai ser no futuro. Entendeu? Ela pode querer se sentir mulher e querer ser mulher mesmo tendo a genitália masculina. Então, ele achou interessante o caso, primeiro porque eram gêmeos, nascidos da mesma mãe, mesma genética e tal. E achou interessante porque seria o primeiro caso de criança saudável. Porque eles nasceram saudáveis, entende? Ele já tinha feito testes, mas com crianças que tinham malformação nas suas genitálias, né? Então, ele achou interessante e indicou os pais, orientou os pais, veja só. Orientou os pais que vamos pegar Bruce e vamos transformar em uma mulher. Já que não tem mais o órgão, e é muito difícil, acho que a medicina antigamente, claro, não era tão avançada como era hoje, então é muito mais fácil a gente tornar essa pessoa mulher, já que ele não é nada. Ele é só uma criança, não tem sexo nenhum. Então, mais na frente, ele vai decidir. Então, vamos transformar e vamos... Na verdade, ele estava usando as crianças e a família de cobaia, né? A cobaia é a palavra certa. Não existe outro termo para a gente identificar e assim, determinar essa situação. Então, eles pegou os pais, orientou e os pais aceitaram, pegaram um menino e transformaram na mulher e ela começou a ser chamada de Brenda. Não era mais Bruce, era Brenda. Com 22 meses, fez a cirurgia completa da criança e tirou o que faltava, que era os testículos da criança, e tirou e formou-se Brenda. Então, com 22 meses, fizeram essa cirurgia e começaram a comprar roupa de menina e disseram, não diga a ninguém e não diga a ele, nem aos irmãos, ele vai ser essa mulher. E foi se desenvolvendo e foi década de estudo em cima da família e a criança foi crescendo e foi tomando hormônio feminino para os seios crescer, foi tomando hormônio feminino para a voz ficar mais fina, para mudar toda aquela situação e tal. Sendo que a criança, ela não se encontrava nessa situação. Ela cada vez ficava mais sozinha. Não tinha, os colegas tiravam bullying com elas, enfim, porque ela era um peixe fora d'água, porque ela não era quem de fato era, e não sabia. E não sabia. Então, ele foi tendo vontade de se matar várias vezes, e os pais acharam, não tem condições de a gente continuar, porque o nosso filho, de fato, está sofrendo muito. Então, procuraram outro psicólogo, e o psicólogo orientou para que dissesse a verdade para um menino. E para essa história de carochinha, né? Mas aconteceu verdade mesmo. Então, quando a criança tinha 14 anos, descobre que era de outro sexo, que não era uma mulher, que era um menino. E foi orientado por outro psicólogo e ele mudou seu nome, ele quis ser chamado de David, chamado de David, e começou a reconstruir aquela identidade na criança que era originário mesmo dela, né? Já que ela foi tratada como mulher sendo um homem. Então, foi reconstruindo isso e foi fazendo outras cirurgias, tirou a mama e tal, todo esse processo. Sendo que, quando eles foram crescendo, esse trauma todinho ficou. E o que é interessante também, que essa história é muito pesada, mas é interessante também, porque o que esse médico fazia? Ele pegava o rapaz que ele tinha transformado em mulher, em Brenda, e o seu irmão, e ele começou a ensaiar atos sexuais com os irmãos. Ele disse que era saudável, ele dizia que ele morreu, que era saudável treinar as crianças para os seus atos sexuais mais na frente. Então ele treinava. Vamos treinar, já que ele não tem sexo, vamos treinar a Brenda a ter posições sexuais de mulher. E o seu irmão vem com posições masculinas em cima dele. Então, ele ensaiava isso com os próprios irmãos. Meu Deus do céu, ensaiava. E tirava foto e ele estudava aquelas crianças. E acontece que ele foi crescendo, quando ele descobriu, estava fazendo tratamento, e ele se casou, chegou a se casar com uma mulher que já tinha 3 filhos, se casou, mas logo após um tempo, ela pede a separação e ele comete o suicídio com, deixa eu ver se eu botei aqui, 38 anos de idade. Ele comete o suicídio. Sendo que antes disso, 2 anos antes, seu irmão também morre por overdose de antidepressivo. Não era droga, era antidepressivo.
Desde o fim da família. Seu irmão, 2 anos antes, morre de overdose com antidepressivo. Ele estava sofrendo muito. E ele depois, 2 anos, se mata. E o pai, um mês antes, assim, antes de um mês da morte do seu filho, também se mata. Eu vi estudo aqui também que a mãe também se matou, mas eu pesquisei muito e não encontrei referência. Mas enfim, o que eu sei é que um morre de overdose, um se mata e o pai também se mata. Então foi esse médico, que é uma história real, que criou o termo identidade de gênero, ideologia de gênero, e estudou, e em seus estudos ele colocou como que foi um sucesso tudo que ele fez e ganhou todas essas medalhas, né? Então, a gente comprova aqui que não é um fator cultural, é um fator social, né? Não tem como você tratar do corpo, como você trata do corpo e é algo cultural, é a sociologia que estuda. É contraditório, é o que a gente aprende até com os comunistas da escola, né? Se trata do corpo, acho que a ciência que estuda o corpo é a biologia, não tem nada a ver. Então, essa história é muito dramática, ela mexe muito comigo, porque eu fico imaginando, meu Deus, como foi a vida dessa criança? Como foi a vida dessa família? E a responsabilidade que os pais teve de se abrir totalmente para um médico que, na verdade, é um monstro e foi tão condecorado, como a gente viu aqui, né? Exatamente. O interessante é que esse tipo de experiência, né, houve uma experiência que mexeu com o psicológico, o emocional, tudo para provar uma ideologia que não pode ser provada, né? O interessante, se eu voltar um pouquinho antes, essa ideia, né, nós estamos falando de ideologia de gênero, mas sabemos que isso está dentro de uma revolução sexual. Os pensadores os defensores dessa pauta sabem muito bem que o sexo em si, ele tem uma energia poderosa. Então, através dessa energia, eles querem mudar a sociedade, a sua imagem e semelhança. Mas por que fazem isso? Eis uma pergunta. A gente volta um pouco ao passado, né? Então, a gente sempre precisa da história para entender o nosso futuro. E na história passada, na época de Marx e seu amigo, né, o Engels, ele vai estabelecer a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Nesse trabalho, parece que não foi concluído, ele diz que a sociedade, antes do período feudal, antes do capitalismo e tudo mais, eles viviam, né, sexualmente sem a distinção de classes. Ou seja, não existia pai, não existia esse nome de mãe, a questão de filho dele, ou filha dela, né? Então havia a chamada orgia. E é justamente isso que a ideologia de gênero trabalha. Ela trabalha a orgia. Não é nada mais do que isso. Eles vão usar uma argumentação de igualdade, não é? De direitos iguais. Vão usar toda uma argumentação sutil apenas para realmente trazer a chamada orgia, chamada comunista. Marx, na época, não se preocupava exatamente com essa ideia. Isso vai surgir, como eu já falei, na Revolução Sexual da década de 60, né, movimento feminista. Só que deixa eu fazer uma ressalva. O movimento feminista, ele no começo, não era perverso. No começo, não era tão perverso como é hoje. Por quê? Porque na época, pelo que eu sei, tá, o movimento feminista buscava, não é, entre muitas coisas, realmente, que a mulher, né, fosse vista com respeito. Só que, com o passar do tempo, novas modificações foram agregadas ao movimento e depois ele se torna um movimento marxista. E daí temos toda essa ideia de ideologia de gênero. No passado, o feminismo não defendia a ideologia de gênero. Isso é depois, com a influência da teoria de Karl Marx. Mas, sobre a dignidade da mulher, temos dois personagens na história que já fizeram isso. Só que nós, muitas vezes, não prestamos atenção. Por exemplo, o próprio Jesus. O próprio Jesus trouxe a verdadeira e genuína dignidade
o verdadeiro papel da mulher dentro da casa, fora da casa, dentro de uma igreja, fora da igreja, onde for. Ele estabeleceu isso. É nítido isso. Mas as feministas radicais, marxistas, ateístas, vê Jesus como machista, né? Enfim, eles vão dar outra interpretação ao fato. Sim. E a gente está falando até de Jesus, que é Novo Testamento, mas a gente vê Provérbios 31, que era no Velho Testamento, que as pessoas também questionam muito. Você vê o papel da mulher, e você vê que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que tinha família, que cuidava da casa. E se você for ver todos os versículos, você vê que ela era até empresária, porque ela trabalhava fora. Então, a Bíblia sempre deu essa dignidade. Aí tem a questão de Débora também, que foi uma juíza e que estava na frente, em guerra e tal. Então, eu não sei de onde elas tiram essa história. Na verdade, eu acho que elas sabem muito bem. Tem vários fatores, várias coisas por trás que a gente pensa que é lutando por uma causa e muitas mulheres estão atrás e não é. E quando você falou que das orgias que aconteciam antigamente, isso é muito fácil de explicar porque, vamos supor, em 1500, o Brasil ele não tinha sua independência, era índio, então vinham os portugueses para cá e usavam assim das mulheres. Eles usavam as mulheres sabem se usar, às vezes já tinham uma mulher em casa, eles pegavam as índias, então isso nunca foi dignidade. Né? Elas tinham essa falsa liberdade que hoje em dia não é muito parecido com 1500. Pelo contrário, foi dando dignidade à mulher e parece que ela está voltando para 1500 novamente. Tá entendendo? Quando hoje em dia não se tem noção realmente como se tinha antigamente de família em 1500. Mas a partir que vai acontecendo a evolução, a independência e a república, você vai ver que tudo vai mudando. E outra coisa que ela falou muito é porque lutam pelos nossos direitos. Não, a mulher conseguiu o direito de votar. Uma coisa que elas falam muito. Conseguiu o direito de votar porque a gente lutou. E não tem nada a ver. A gente que estuda ciência política, a gente vê que foi dado o direito de votar às mulheres, como aos mais pobres, como os analfabetos, como aos escravos, o interesse da própria política. Os políticos queriam esse voto. Não é porque eles foram bonzinhos, e se não, você mulher agora conseguir, você vai votar. Não, eles tinham interesse. Porque foi ficando, a política foi ficando algo. Porque antigamente era assim, a política era política dentro do parlamento. Então não se tinha essa política que tem hoje em dia. A política antigamente era só de época em época. Então tá perto da eleição, então vai ter política. Hoje não, hoje os partidos políticos é profissão e as pessoas vivem disso. E antigamente não era. Então não tinha interesse que o povo votasse. Então era ali mesmo que se resolvia, porque não existia democracia. Então, ao passar do tempo que foi havendo democracia, então houve interesse de que outras pessoas votassem, porque foi existindo mais partido político, e é isso que existe hoje no Brasil. A gente tem 33 partidos políticos, justamente porque é um país muito democrático, e todo mundo pode ser representado, inclusive o cristão, apesar de não quererem que o cristão seja representado, né? Todo mundo pode ser representado. Então, o direito de votar, gente, para vocês que pensam, mulheres, que foi porque você lutou muito, não tem nada a ver com isso. Você é negro. Não tem nada a ver com isso. Não foi pensando em você que é negro, não foi pensando em você que é mulher. E homens, ó, chegou um tempo que só 0,8%, eu acho que foi em 86. Foi em 86 que 0,8% das pessoas poderiam votar, ou seja, quase ninguém. Menos de 1% da população votava. Porque não tinham interesse. Era resolvido tudo dentro do próprio parlamento. A partir que foi mudando os partidos, havendo uma legislação para o próprio partido, então era interesse que as pessoas viessem votar, entendeu? Então não tem nada a ver porque foi luta e foi... Pois é, verdade. Rapidamente quero dar aqui mandar uma salva para o nosso professor Carlos Oliveira, que está nos acompanhando. Ele tem a Fundação Carlos Oliveira, também para o programa A Bíblia Como Ela É, e para o pastor Danilo, que está nos acompanhando. Uma boa noite, eu estou deixando aí a minha saudação para eles. Tá? Então a gente está aí conversando sobre ideologia de gênero, né? E como a gente, entendendo a origem, o que eles pensam e o que a gente pode fazer para não combater no sentido de ter uma guerra, né, entre um e outro. Não é esse o nosso propósito, mas para realmente estabelecer a realidade. E para eu compreender bem o porquê da ideologia de gênero ser tão forte no dia de hoje, eu preciso entender também que nós estamos numa época, tá, no século XXI, tá certo?
E essa época nós chamamos de pós-modernidade ou pós-cristianismo. Alguns chamam de pós-verdade, outros chamam de modernidade líquida e assim por diante. Tudo isso tem a ver com o seguinte, é que o pessoal que viveu séculos passados, século XVIII para trás, eles buscavam, através da ciência física, biologia, química, filosofia, descobrir a verdade sobre o fenômeno, né, atmosférico, sobre como produzir melhor um produto orgânico, vegetal, como cuidar dos animais de uma forma racional, organizada, como construir uma sociedade boa, entre aspas, perfeita para todo mundo, como ter um Estado que auxilie, que não seja carrasco, né? O nosso Estado é um Estado liberal, que preza pela liberdade, não um Estado social, que vai prezar pela coletividade, retirando a nossa liberdade individual. E eles, né, tem todos uns detalhes a mais, mas assim, de uma forma muito resumida, o pessoal que viveu décadas atrás, eles eram os modernos. E buscavam na ciência conhecer a realidade, conhecer a verdade e, pautada nessa estrutura, poder conduzir bem, né? Poder viver bem. Só que com o advento de novos pensadores, né? de ideólogos, né? Vão ver as guerras mundiais, vão ver os erros cometidos e vão ter uma negatividade sobre o nosso tempo. E essa negatividade criou-se, não é, ideologias como a ideologia de gênero. E essa ideologia era bastante perversa. E assim, no meu ponto de vista, essa ideologia era nada mais do que uma doutrina dos demônios. Não é uma doutrina humana. Eu acredito que um ser humano, ele não é capaz de pensar realmente nessa ideologia. Eu acredito que essa ideologia veio aí de uma entidade espiritual e colocou sobre pessoas esse entendimento. Por quê? Porque a pós-modernidade, por ser uma pós-cristandade, né, existe uma rejeição aos aspectos da religião. Seja era cristão ou não, protestante ou não. Então, essa pós-modernidade ajuda muito a ideologia de gênero, juntamente com o ateísmo. Então, quanto mais a ideologia de gênero for propagada dentro do Estado, por via política, até mesmo dentro das religiões, que há algumas religiões que têm alguma forma de ideologia, tá? Eu acho que a Seichonoye, que é uma seita chinesa que tem aqui no Brasil, tá? Aqui, ela permite essa interpretação sobre o comportamento, não é, dos seus seguidores. Então, eu quero aqui voltar um pouco sobre o feminismo, né? O feminismo aqui, só para fortalecer aqui minha argumentação, o que seria o feminismo? Eu tenho uma pequena anotação aqui. Bem, o feminismo é um movimento de pessoas protestando de maneira hostil, né? Com com o seu corpo, né, exposto, né? Aqui em Recife, muito a gente vê, quando tem um movimento feminista, elas saem assim, de uma forma nua, né? Achando que isso vai trazer méritos, não é? Vai alcançar uma dignidade que ela está, na verdade, desprezando a dignidade. E é um movimento político, marxista e ateísta, que tenta aí, através da cultura, mudar a sociedade. E eu quero saber de você, Fernanda, a Bíblia, certo? Veja só, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, certo? Essa expressão, homem e mulher, é uma expressão cultural que pode ser mudada. Se for mudada, então pode ser dois homens, duas mulheres, ou uma expressão bíblica que veio de um Deus que existe, né, do Deus monoteísta, do Deus judaico-cristão, e que, ou seja, resumindo, a expressão Deus criou homem e mulher, né, para se casar e se multiplicar sobre a face da terra. Esse conceito, essa ideia, é uma ideia machista, é uma ideia
cultural ou a ideia absoluta, que era para todas as sociedades, para todo o período em que nós estivemos dentro desse período de tempo. Era cultural, machista ou era absoluta? O conceito de homem, mulher e família, segundo o Gênesis, né, que temos aí como nosso referencial inicial, né, que todo mundo tem um referencial. Nosso referencial é esse. O que você acha? É cultural? É um conceito machista ou ele é verdade absoluta para todo mundo? Antes de eu responder a pergunta, talvez algumas pessoas estejam se perguntando o que tem a ver feminismo, feminista, com o termo Certo. ideologia de gênero, né? E eu vou esclarecer um pouquinho, rapidinho, o que acontece aqui. As mulheres, elas lutam pela igualdade de classe. Foi criada essa ideia de que Deus é machista, de que a nossa sociedade, de fato, ela é machista, e que a mulher está numa posição inferior ao homem. Então, o que tem a ver a ideologia de gênero com as feministas? É que elas lutam também pela ideologia de gênero, então ela cria a situação de que todo mundo é igual. Você nasce, o bebê, e você é neutro. Então você não é homem nem mulher. Já que você não é homem nem mulher, ninguém é melhor do que ninguém. Está todo mundo numa mesma posição. Então, para ela gerar filhos, para muitas mulheres, foi algo que Deus fez para a mulher de forma machista, porque gerar é uma coisa ruim para muita mulher. Então, de fato, elas querem acabar com essas classes. Que, na verdade, quem cria classe não é a gente, né? Não é Deus, foi eles mesmos que criaram, porque Deus igualou todo mundo. E sobre a pergunta, é claro que é algo absoluto, não é uma questão cultural. E é o tanto que alguns termos Deus diz macho e fêmea, mas sendo que Deus, você pode ver, não colocou ninguém acima de ninguém. Apenas ele criou pessoas, um macho, um homem, a mulher, com atividades, vamos dizer assim, diferentes. Não tem um que é superior ao outro. O que acontece é que a mulher ela tem a sua função social e o homem tem a sua função social. Então a Bíblia ela deixa respaldo para, olha, homem, você tem que agir dessa maneira. Olha, mulher, você tem que agir dessa maneira. Olha, filho, você tem que agir dessa maneira. Olha, o idoso. Então Deus, ele não cria classes, ele apenas coloca funções para que haja uma harmonia em toda a sociedade. Não é isso? Então, elas não. As mulheres acham, as feministas acham que, de fato, Deus ele foi muito machista porque o homem está na posição melhor do que a mulher. E a gente, estudando, a gente aprende que uma coisa que a gente escuta muito é como é que os homens estão numa posição melhor se os homens é que vão para a guerra. A mulher sempre ela foi protegida. A mulher sempre ela ficou dentro de casa. O homem sempre... Pode ver, quando a mulher fica desempregada, não tem quase problema nenhum dentro de casa, né? Não, meu amor, a gente vai, depois você arranja. Quando o homem fica desempregado, é um peso muito maior dentro de um casal. Porque o homem já tem essa responsabilidade de manter a família, esse peso. Não, tudo bem, minha mulher está desempregada, mas eu não posso ficar desempregado, não. Então, você vê a responsabilidade que o homem tem, né, dentro da família. Porque ele quer suprir as necessidades, porque é dele, Deus criou ele dessa forma. Então ele faz isso e protege a mulher. A mulher, ela é, em muitas situações, protegida. Agora, isso a gente de fato escuta desde o nosso antepassado. Eu, pelo menos, escutei muito, né? É como eu disse no início, não de forma maldosa, mas a mulher nasceu para sofrer, a mulher... Gente, tá todo mundo... É como a Bíblia diz, o sol vem para todos, para os bons, para o mal, para homem, para mulher, para negro, para branco, para todo mundo. Não tem isso, não. Para sofrer, como assim? A mulher é muito protegida. Então, acho que é algo realmente absoluto e que a mulher, ela é amada por Deus e ela é especial e Deus deu o dom de ser mãe e ter essa sensibilidade de cuidar da família e tal. E uma coisa que ela levanta muito é sobre o termo submissão, né? Que as mulheres dizem, meu Deus, a gente escuta, vocês são doutrinados. Teve um debate lá na faculdade que uma pessoa se levantou e disse, vocês são doutrinados a serem, como é que eu posso dizer? A serem, fugiu o tema agora, a serem submissos a seus maridos. Eu fiz, vocês não sei o que é que vocês entendem por submissão, eu disse. Porque vocês não estão dentro da igreja, vocês pegam um termo, né? E começam a jogar. Mas o que é submissão? Vocês parecem que a igreja trata, você vai apanhar do seu marido vai pegar uma sandália, vai meter em você, e você vai ser apedrejado pelo marido, o marido vai estar se prostituindo, você tem que ficar... Não é isso que a Bíblia prega.
E outra coisa, uma coisa que é muito mais bonito que eu falo mais, que é muito mais difícil o papel do marido, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Então, pelo amor de Deus, dizer que o homem está numa posição superior à da mulher, eu não vejo com esses olhos, eu não consigo entender. E é isso. É verdade. Aproveitando esse momento, já estamos chegando aqui ao final, são 9h56, tá? Tô rápido, Eu quero indicar 2 livros, tá? Dentro do nosso tema, que vocês podem adquirir, quem quiser pesquisar mais, tá certo? Eu vou fazer uma citação aqui também. São livros introdutórios, mas também você vai contar muitos detalhes. Um deles é Ideologia de Gênero, esse aqui, ó, da CPAD, Ideologia de Gênero, entendendo o que é e qual é a sua responsabilidade. Esse é o primeiro que eu vou indicar. Tá? O segundo é do pastor Isaac Silva, tá? Macho nasce macho e fêmea nasce fêmea, desmascarando a falácia da ideologia de gênero. São livros muito específicos sobre o nosso tema, tá? Nesse livro aqui tem uma parte muito interessante que tem tudo a ver com o que a gente começou a trabalhar, né? E traz aqui uma informação sobre o professor de Direito Constitucional e de Ciência Política, né? Paulo Henrique. Ele fala sobre ideologia de gênero, o seguinte: a ideologia de gênero é mais uma daquelas mentiras com ares de suposta verdade que infestam o mundo contemporâneo, histérico, moralmente às avessas e que eleva o efêmero ao nível de valor. Ouso afirmar que a ideologia de gênero é um dos subprodutos da ditadura do relativismo moral, cuja origem se encontra no marxismo cultural. Em primeira e última análise, a ideologia de gênero é um ataque frontal e violento à família e à dignidade do homem. Os simpatizantes da ideologia de gênero afirmam que ela tem por objetivo enaltecer a dignidade do homem, mas, em verdade, ela faz exatamente o contrário. Fere essa dignidade ao retirar sua identidade biológica. Um homem será sempre um homem e uma mulher sempre será uma mulher, ainda que suas opções sexuais sejam confusas. Aqui, ele trabalha algo fundamental. Primeiro, a ideologia de gênero retira verdadeiramente quem nós somos. Tira a nossa identidade e põe uma falsa ilusão sobre isso. E também ele diz que isso fere a própria dignidade do ser humano. É um ataque à família tradicional. Por exemplo, uma pessoa que vai defender a ideologia de gênero, ela nasceu de um homem e de uma mulher. Seja ele rico, pobre, ter estudado ou não, nasceu de uma família tradicional. Tá? E defendendo ou não a questão da ideologia de gênero, ele vai saber que essa ideologia de gênero contradiz a sua própria natureza. Então, é como aquele ditado que a gente tem aqui: é dar murro em ponta de faca. Não vai adiantar. Você vai realmente é um suicídio. Quem vai realmente defender essas ideias, que vai propagar isso, comete um suicídio racional, um suicídio social, um suicídio cultural. É tanto que essa ideologia era ter uma força ruim que foi capaz de, acho que alguns anos atrás, de ter um museu, ter até mesmo um banco que permitiu um homem ficar nu na frente de mulher e quadros eróticos, né? Então veja a força que eles têm, né? E ninguém fez nada. Não houve policial, não houve intervenção, não houve realmente a prisão, porque aquele foi pedofilia a ser aberto. Foi pornografia, não é? Então, cada dia mais que se passa, se essa ideologia continuar aí ganhando território no aspecto político, né, com o pessoal da esquerda propriamente dito, eles vão realmente trazer a algia que Marx, no seu livro, né, A Origem da Propriedade Privada, da Família e do Estado. Então,
pensadores, né? Nós temos pessoas capazes de combater isso, nós temos. Agora nós precisamos realmente fortalecer a nossa família, fortalecer, voltar aos princípios, né? A mulher, o pai, os filhos voltarem realmente para os princípios. E a igreja também tem uma função de combater isso. As igrejas precisam realmente se conscientizar, criar temas que abordem esse tema, não de uma forma polêmica, para perturbar, ou para distorcer, ou para criar confusões. Não, apenas para solucionar, para corrigir. Porque muitas pessoas, às vezes, estão confusas. Não sabem se isso é verdade, se isso é mentira. Né? Então, tá aqui essas duas indicações de livros, tá? Eu acredito que ainda está sendo editado, publicado, você pode encontrar, depois, com o tempo, adquirir, tá certo? Então, esse é o meu posicionamento. Eu acredito que é o posicionamento da nossa convidada muito ilustre, a irmã Fernanda, que está aí, estudante aí pesado, um curso pesado, que não é para todo mundo, tem que ter muita cabeça, né, muito conhecimento. Bem, essa é a minha colocação, e eu acho que está no nosso momento de fazer as considerações finais. Se a senhora tiver algum detalhe, alguma informação a complementar, pode ficar à vontade, tá certo? Eu só quero concluir falando que você falou que era algo diabólico, e não tem como a gente também não achar que não. E eu sei que a gente tem todo um culto racional que a gente precisa aprender, mas Deus criou o homem com a identidade, né? E é isso que o diabo ele quer tirar do homem. Não estou falando só do sexo em si. Então, quando Deus ele forma um homem ou forma uma mulher, ele cria com um propósito. Então, quando você diz que aquela pessoa é neutra, então ele destrói toda a vida daquela pessoa com aquele propósito que Deus criou, né? Às vezes, enfim, pode ter várias coisas que Deus pode criar com um determinado propósito e eles querem destruir isso. E para encerrar totalmente, eu quero só citar uma coisa que a gente foi muito rápido, assim, no instante passou, sobre a função dos pais, que é o mais importante, é a base da sociedade, é a família. A própria Constituição fala isso. Então, é os pais que têm que educar os filhos, e os pais, às vezes, é muito omisso em relação a isso, e por isso que essas coisas acontecem. Não é a igreja que educa o seu filho, não é a escola, não é a professora, não é YouTube. É você que tem a função social e é constitucional, além de ser bíblico, primeiramente bíblico, é constitucional o dever dos pais educarem os seus filhos. Então, eu quero só terminar lendo aqui, que fala em Deuteronômio 6, que 6, 7, que diz: "E ensinarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te." Então a gente vê, tipo, o islamismo mesmo. Os filhos vão para a escola, saem da escola, se formam, e vocês veem que eles são tão doutrinados que eles não se envolvem com esse comunismo, não se envolvem com a doutrina secular. E porque a gente que é cristão, nossos filhos, no primeiro ano de faculdade, no primeiro ano de escola, já está totalmente envolvido, porque falta isso que a Bíblia fala, da gente estar ensinando, da gente estar orientando de uma forma racional e também espiritual. Pois é, isso é verdade. Concordo com você em grau, gênero e número, tá? Então, eu agradeço a oportunidade que foi aí concedida por você, tá aí aprendendo, né, sobre muita coisa importante e que no futuro a gente possa trabalhar outros temas, até mesmo relacionados a esse ou outros pertinentes, e assim a gente poder assim, mudar a sociedade. Porque com o avanço, né, da tecnologia, né, por exemplo, essa transmissão, a tecnologia permitiu essa comunicação para a gente poder trabalhar conteúdos que, uma vez tão distantes, a pandemia, né, isso facilita muito as pessoas que não sabem, ou que sabem alguma coisa e vêm aqui se aperfeiçoar. Isso ajuda realmente a modificar a cultura, tá? Então, nada que existe hoje é apenas para enfeite, né? Então, eu agradeço novamente a oportunidade e agradeço o pessoal que está aí com a gente até esse momento, aí Diógenes, o pessoal aí daqui da Bradburg, tem muita gente aqui, Cíntia, né? Tá aqui com a gente, muita gente também entrou e saiu. Essa live vai estar também no meu YouTube e vou também botar no meu Facebook, tá? Vou baixar, então vai estar lá. Então, Fabiana, obrigado e até a próxima. Obrigada, pessoal. Minha tia que está aí, meu irmão, minha cunhada. Obrigada por participar, gente. Obrigado, boa noite a todos aí, viu? Boa noite. Tchau.
Boa.